E agora eu vou falar sobre os genes mitocondriais. As células eucarióticas contêm dois tipos de DNA: o nuclear, originado a partir da combinação entre cromossomos provenientes de indivíduos do sexo masculino e feminino, e o mitocondrial, que corresponde ao material genético transferido apenas por indivíduos do sexo feminino. E é dele que vamos falar agora. Aqui a gente pode observar o DNA nuclear, aqui mitocôndrias, e mais aproximadamente no mitocôndrio a gente pode observar o DNA mitocondrial. As mitocôndrias contêm seus próprios genomas. Ela é uma molécula circular em fita dupla de DNA, em contraste ao material genético linear presente no núcleo, e encontra-se alocado na matriz mitocondrial. Este genoma contém 37 genes, formados a partir de 16.569 pares de bases, incluindo 13 que codificam subunidades de proteínas da cadeia respiratória. A grande maioria das proteínas mitocondriais, cerca de 1.100 tipos diferentes, é codificada por genes nucleares, sintetizado nos ribossomos citoplasmáticos e então importado e organizado nas mitocôndrias. Os demais genes codificam moléculas de RNA ribossômico, de 2 tipos, e RNA transportador, de 22 tipos, que são essenciais para a maquinaria sintetizadora de proteínas das mitocôndrias, que atuam como subunidades de complexos enzimáticos que formam o sistema de fosforilação oxidativa, permitindo que a mitocôndria produza energia para a sobrevivência celular. Aqui a gente pode observar a atuação da mitocôndria e a sua importância na produção de energia para a nossa sobrevivência. A existência de DNA mitocondrial, ribossomos e RNA transportador dá suporte à hipótese de origem endossimbiótica das mitocôndrias, que foi popularizada por Lynn Margulis em 1981, que sustenta que os primeiros organismos capazes de metabolismo aeróbico, incluindo a produção de ATP ligada à respiração, eram as bactérias. Eucariotos primitivos que viviam anaerobicamente por fermentação adquiriram a capacidade de realizar fosforilação oxidativa quando estabeleceram uma relação simbiótica com bactérias que viviam em seu citosol. Depois de muita evolução e do movimento de muitos genes bacterianos para o núcleo do hospedeiro eucarioto, as bactérias endossimbióticas, ao final, tornaram-se mitocôndrias. Essa hipótese presume que as bactérias primitivas de vida livre tinham a maquinaria enzimática para a fosforilação oxidativa e prevê que seus descendentes bacterianos modernos devem ter cadeias respiratórias muito semelhantes àqueles eucariotos. E eles têm. O DNA mitocondrial está presente de forma numerosa nas mitocôndrias contidas em cada célula eucariótica, enquanto apenas uma unidade de DNA nuclear é observada por célula. Esta e outras características tornam este genoma mais propenso a sofrer mutações em comparação ao DNA nuclear. E por isto, este é amplamente utilizado como marcador para diferenciar populações e espécies em estudos genéticos. No entanto, estas mutações podem levar a distúrbios genéticos maléficos. Mas cabe ressaltar que distúrbios causados por mutações no DNA mitocondrial não são transmitidos de pai para filho, visto que as mitocôndrias são fornecidas apenas pelo ancestral materno, como a gente pode aqui observar. Um pai não infectado, mãe infectada. Logo, os filhos serão infectados. Pai infectado, mãe não infectada. Os filhos não serão infectados. Isto ocorre porque durante a fecundação as mitocôndrias do espermatozoide são degradadas, restando somente as mitocôndrias do óvulo. A partir disto, todas as células do novo ser em formação terão apenas a carga genética herdada da mãe. Em casos raros, algumas cópias dos espermatozoides são preservadas, dando origem a um fenômeno chamado heteroplasmia. Como a gente pode aqui observar, né? Aqui o núcleo do óvulo, suas mitocôndrias, o espermatozoide de seu núcleo e suas mitocôndrias. Na fecundação, apenas o núcleo do espermatozoide perfura o óvulo e adentra. Já as mitocôndrias, não, ela fica do lado de fora, ela não consegue entrar junto com o núcleo.
o sistema mitocondrial de replicação de DNA acaba sendo menos eficiente do que o sistema nuclear em corrigir erros feitos durante a replicação e reparar dano ao DNA. Como consequência destes dois fatores, defeitos no DNA mitocondrial se acumulam ao longo do tempo. Inclusive, uma das teorias do envelhecimento é a de que o acúmulo gradual de defeitos com o aumento da idade é a causa primária de muitos dos sintomas do envelhecimento, que incluem, por exemplo, o enfraquecimento progressivo dos músculos esquelético e cardíaco. Uma característica singular da herança mitocondrial é a variação entre células individuais e entre um organismo e outro nos efeitos de uma mutação no DNA mitocondrial. Uma célula típica tem centenas ou milhares de mitocôndrias, cada uma com múltiplas cópias do seu próprio genoma. E como dito anteriormente, os animais herdam essencialmente todas essas mitocôndrias da mãe. Que a gente pode observar a diferença entre a replicação do DNA nuclear e do mitocondrial. No DNA nuclear, é herdado de todos os ancestrais. Já no DNA mitocondrial, é herdado da linhagem materna apenas. Além disso, existe um mecanismo ativo que marca as mitocôndrias derivadas dos espermatozoides para a degradação no ovo fertilizado. Logo depois da fertilização, fagossomos maternos migram para o local de entrada dos espermatozoides, engolfam suas mitocôndrias e as degradam. Suponha que, em um organismo feminino, um dano a um genoma mitocondrial ocorre em uma célula germinativa da qual se envolvem os oócitos, de forma que a célula germinativa contenha principalmente mitocôndrias com os genes do tipo selvagem, que são sem a mutação, mais uma mitocôndria com um gene mutante. No decurso da maturação do oócito, à medida que essa célula germinativa e seus descendentes dividem-se repetidamente, a mitocôndria com um defeito se replica, e os membros de sua progenie, todos defeituosos, são aleatoriamente distribuídos entre as células filhas. Em certo ponto, o óvulo maduro contém diferentes proporções da mitocôndria defeituosa. Quando um óvulo é fertilizado e sofre muitas divisões do desenvolvimento embrionário, as células somáticas resultantes diferem na proporção de mitocôndrias mutantes. Essa heteroplasmia, ao contrário da homoplasmia, na qual o genoma mitocondrial em toda a célula é o mesmo, resulta em fenótipos mutantes, com graus variáveis de gravidade. Células e tecidos que contêm principalmente mitocôndrias do tipo selvagem, que são sem mutação, têm o fenótipo normal. Outras células heteroplásmicas terão fenótipos intermediários, algumas sendo quase normais, outras, com grande proporção de mitocôndrias mutantes, anormais. Se o fenótipo anormal estiver associado a alguma doença, pessoas com a mesma mutação de DNA mitocondrial podem apresentar sintomas da doença com diferente gravidade. Tudo vai depender do número e da distribuição das mitocôndrias afetadas. Aqui, nessa imagem, tem a representação perfeita do que eu acabei de falar. Aqui a gente tem a célula parental, em vermelho, mitocôndrias mutantes, em cinza, mitocôndrias do tipo selvagem. Os conteúdos dobram, a célula se divide em células filhas, as mesmas irão se duplicar e se dividir, e aí ocorre as mitocôndrias mutantes e as selvagens vão ficar maiores para um lado ou para o outro. Nessa imagem, a gente pode observar que nessa divisão ocorreu principalmente a mutante, que está a mitocôndrias mutantes demasiadamente. Já nessa, são principalmente do tipo selvagem. Então, a gente pode ver que nessa daqui, que é demasiadamente, principalmente mitocôndrias mutantes, pode-se observar que elas serão mais propensas a gerar uma síndrome ao organismo infectado. Um número crescente de doenças humanas foi atribuído a mutações nos genes mitocondriais que reduzem a capacidade da célula de produzir ATP. E agora eu vou citar algumas dessas doenças. Vou começar pela encefalomiopatia mitocondrial. Ela atinge o encéfalo, surge ainda na infância, o desenvolvimento psicomotor inicial é normal, mas é frequente a baixa estatura.
Essa é um grupo de doenças genéticas conhecida como encefalomiopatia mitocondriais. Ela afeta principalmente o encéfalo e o músculo esquelético, né? Agora, neuropatia óptica hereditária de Leber. Ela afeta o sistema nervoso central, incluindo os nervos ópticos, causando a perda bilateral da visão em jovens adultos. Uma única mudança em uma base no gene mitocondrial muda um resíduo para o outro, e o resultado são mitocôndrias parcialmente defeituosas na transferência de elétrons no DADH a ubiquinona. Embora essas mitocôndrias possam produzir algum ATP pela transferência de elétrons a partir do sucinato, elas aparentemente não suprem ATP suficiente para sustentar o metabolismo muito ativo dos neurônios. O resultado é a lesão do nervo óptico, levando à cegueira. Aqui é o nervo óptico, para vocês terem uma noção de onde se localiza. Doença da epilepsia mioclônica e fibra vermelha rota. É causada por uma mutação no gene mitocondrial que codifica um RNA transportador específico para a lisina. Essa doença, caracterizada por contrações musculares abruptas involuntárias, aparentemente resulta na produção defeituosa de várias das proteínas que requerem RNA transportador mitocondrial para suas sínteses. Fibras musculares esqueléticas de pessoas com essa síndrome têm mitocôndrias em formato anormal, que às vezes contêm estruturas paracristalinas. Acredita-se que outras mutações nos genes mitocondriais sejam responsáveis pela fraqueza muscular progressiva que caracteriza a miopatia mitocondrial e pela hipertrofia e deteriorização do músculo cardíaco na miocardiopatia hipertrófica. Doenças mitocondriais também podem resultar de mutações em qualquer um dos 1.100 genes nucleares que codificam proteínas mitocondriais. Obrigada pela atenção.